Enquanto você está buscando o culpado, está procurando falhas em outros e está argumentando que as pessoas têm falhado com você, o sistema, o governo, a igreja, os pastores, a liderança, enfim, a sua vida está ficando estagnada. Vamos conversar um pouco sobre isso. Estamos a 6 dias da virada do ano e eu tenho certeza que Deus quer que você também mude muita coisa na sua vida. E uma delas é ficar buscando culpados. Então, culpar é fácil, queridos, mas reconhecer as nossas falhas e governar a nossa própria vida, isso é maturidade. A vida, ela muda, sabe? E só que ela vai mudar quando você parar de ficar buscando culpados e começar a encontrar soluções. É isso que vai acontecer, né? É esse movimento que precisa aparecer na sua vida. Você não vai poder controlar tudo e, gente, presta atenção, você não controla ninguém. E, na realidade, Deus não nos fez para controlar ninguém. Inclusive, uma das coisas que mais gera raiva no nosso coração, na nossa vida, é quando você se sente fora do controle. É quando algo sai ali do controle das suas mãos ou não sai como você gostaria. Você vai ver isso na Bíblia o tempo todo. Então, já que você não consegue controlar tudo, você precisa ao menos aprender a controlar as suas escolhas, governar sobre as suas escolhas. Porque às vezes nós estamos nos sentindo cansados, injustiçados, muitas vezes nós estamos sentindo sem esperança, porque nós passamos muito tempo esperando que alguém ou alguma coisa ou algo aconteça para nos sentir bem, para nos sentir valorizados, para nos sentir vibrantes para cima. Na verdade, se você for esperar que as circunstâncias se alinhem, que as pessoas o entendam ou que o passado seja resolvido, você vai parar muito e você não vai avançar. E aí vai gerar um ciclo de insatisfação, porque você espera que tal coisa aconteça, não vai acontecer, você não muda, aí você fica insatisfeito consigo mesmo. Gente, que balaio de gato. Então Deus, Ele está te chamando a um posicionamento, sabe? De você começar a buscar essa transformação. Enquanto as coisas não mudam, os dias vão passando, o ano terminou, 25 está indo embora, e a responsabilidade fica sempre do lado de fora. E é por isso que esse papo de hoje é muito importante. Deus está começando a nos moldar agora, nos chamando para pararmos de ficar caçando culpados e começar a construir soluções e resoluções para a nossa vida. Por isso, eu quero desafiar você, no nome de Jesus, a tomar uma postura hoje, uma postura de transformação. E para isso eu quero trazer duas realidades, dois textos bíblicos que muito vai nos abençoar nesse dia. Primeiro é Gálatas capítulo 6, verso 5, onde Paulo diz para cada um carregar a sua própria carga. E o segundo é Provérbios capítulo 4, verso 26, que diz: reflita bem sobre os seus caminhos, os caminhos por onde anda, e todos os seus passos serão seguros. Então, nós precisamos compreender que após termos falado dos relacionamentos que honram a Deus nos últimos dias, hoje Deus está nos chamando para termos uma postura, uma relação conosco mesmo, uma maturidade espiritual de olharmos para dentro de nós e tomarmos consciência de que as mudanças que eu preciso não começam fora de mim, pelo contrário, começa dentro de mim. Tem um processo chamado de locus de controle. Esse locus de controle, eles são dois. Primeiro é o locus de controle externo. É quando nós acreditamos que tudo depende do outro, da circunstância e do passado, como eu tenho comentado aqui. E o locus de controle interno é quando eu entendo que eu sou responsável pelas minhas escolhas e minhas próprias respostas. Por isso, uma coisa que eu falei durante o ano todo com os casais, nós não conseguimos mudar o outro, nós só podemos mudar a nós. A jornada não é sobre o outro, a jornada é sobre mim. Então, eu mudando a minha reação, eu mudando a minha postura, automaticamente mudarei, as circunstâncias ao meu redor. Isto é, se antes eu reagia de determinada
forma a um gatilho ou a uma circunstância, eu mudando a forma como eu reajo a isso, a esse mesmo gatilho, a essa mesma circunstância, naturalmente eu mudarei o resultado final. Se antes a minha reação era agressiva, era iracunda, e eu mudo para uma reação mais apaziguadora, conciliadora, mais tranquila, é natural que o resultado final dessa equação também mude. Então, quando nós começamos a perceber que talvez, né, eu preciso controlar a mim mesmo e não mais o outro, e que talvez as circunstâncias que me têm acontecido, a minha estagnação, a procrastinação, o fato de eu terminar o ano, mais um ano, com os processos não concluídos, não dependeu do outro, mas simplesmente porque eu não me posicionei da maneira que eu deveria, automaticamente a chave muda. E é isso que Deus quer. Deus quer que você entre em 2026 entendendo que Ele não governa a sua vida sozinho. Eu vou falar de novo. Deus não governa a sua vida sozinho. Embora Ele é Senhor e soberano e podendo fazer isso porque Ele é Deus, agindo Ele, quem impedirá? Deus convidou cada um de nós para governar a nossa vida com Ele. Isto é, a responsabilidade dos resultados da minha história perpassam por essa conexão, dependência de Deus, mas ação humana. Eu preciso entender que eu também sou responsável. Então, está na hora de começarmos a dar um passo de maturidade, sabe? Pensar antes de agir. Sustentar as escolhas e decisões, mesmo quando não existe uma emoção positiva ali permeando ela. Isso é chamado de disciplina. Deus está nos chamando para uma autorresponsabilidade, que é alinhar nossas escolhas aos nossos valores e não aos nossos impulsos. Por isso que eu falo muito sobre valores, porque são os valores que sustentam, né, a base aí de como pensamos e de como reagiremos. Deus não governa em nosso lugar, querido. Deus nos chama a governar com Ele, e é sobre isso que o nosso 6º dia da nossa jornada aqui, nessa contagem regressiva. Por isso eu te desafio hoje a fazer uma reflexão. Quais são as coisas que você tem, ou as decisões, as escolhas, que você tem culpado o outro e não se autorresponsabilizado por elas? Quais são as decisões que você tem delegado a outras pessoas e fugindo da responsabilidade? Não, Deus está nos chamando para nos autorresponsabilizar. Carregar as nossas próprias cargas não significa ser individualista, não significa ser egoísta, mas significa que eu sou responsável pelas escolhas que eu faço. Eu sou responsável pelos caminhos que eu escolhi andar. E tudo bem, se os caminhos que você tem trilhado e se as escolhas que você tem tomado não têm sido das melhores, tá tranquilo. Mas hoje você pode mudar isso. Você não precisa ficar, ó céus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu errei. Tá, ok, eu entendo, eu não estou aqui ignorando a dor e a tristeza de ter descoberto que os seus caminhos estão errados. Pelo contrário, como eu disse nesses últimos dias, você precisa entender ela e aceitar isso. Aceite. Porém, aceitar só não é suficiente. Eu estou te propondo um caminho de mudança. Estou te propondo a se responsabilizar a partir de agora por escolher diferente. Então, achegue-se a pessoas que de fato está trilhando o caminho que você gostaria de trilhar. Se aproxime delas. Não espere que pessoas boas ou pessoas de sucesso, pessoas que deu certo, te procurem. É você que precisa procurá-las. Quando alguém está enfermo, não é o médico que tem que adivinhar que você está doente. É você que precisa em busca de uma ajuda, né, do diagnóstico, da consulta. Então, não espere que as oportunidades batam na sua porta ou que as circunstâncias mudem para poder você então fazer. Comece a andar em direção a elas. Diga ao povo de Israel que marchem. Foi a ordem que Deus deu para Moisés e essa ordem que Ele está nos dando hoje. 2026 está chegando e você com certeza entrará nele com uma mentalidade poderosa de sucesso para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, eu quero te louvar e te bendizer. Reconheço que existem áreas em nossas vidas, Senhor, que precisamos assumir
responsabilidades. E é por isso que precisamos da sua ajuda, ó Deus, para pararmos de culpar as pessoas, as circunstâncias, o nosso passado, a igreja, o pastor, o cônjuge, e começarmos a nos responsabilizar por nossas próprias escolhas. Ensina-nos, meu Pai, a refletir sobre os seus caminhos, para que nós possamos fazer escolhas maduras e espirituais. Que o Senhor governe a minha vida, mas que eu também possa, juntamente com o Senhor, ouvindo a sua voz, a sua direção, tomar as decisões, ó Deus, ter disciplina e poder manter a minha dependência de Ti todos os dias da nossa vida. É o que eu te peço nesta manhã, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Tome nota. Quais são as ações que está precisando de você se posicionar para que o ano de 2026 seja bem melhor do que esse que está se findando. Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau.